Fala galera, beleza? Vamos aqui para nossa semana 6, eu acho, né? Do aprofundamento. Hoje a gente vai trabalhar com trabalho de um gás, vai ser o assunto da nossa aula. É uma aula bem curtinha, bem rapidinho, porque depois eu vou aprofundar nas outras variações que a gente pode ter de abordagem aí na termodinâmica, certo? Então, já vou usar o primeiro exercício como guia. A página agora eu não vou lembrar, mas está bem no tópico de trabalho de um gás. E o exercício diz o seguinte: um casal começou a assistir uma luta de MMA, sendo que a mulher não era conhecedora do assunto. Cada um acabou torcendo para um lutador diferente. Como a luta estava no início, o marido, sabendo em segredo que seu lutador estava melhor no ranking, resolveu propor uma aposta sobre quem venceria. Satisfeito com a aceitação, o marido ficou tranquilo até o último minuto da luta, quando seu lutador favorito foi nocauteado, o que deixou com muita raiva. É um exercício assim, né, extremamente contextualizado, né? Muito interessante. No momento em que a esposa veio cobrá-lo da aposta, ele sorriu, procurando aparentar felicidade pela cônjuge. Só que ele segurava uma lata fechada de cerveja que estourou por ter sido esmagada. Gente, vou falar um negócio pra vocês. A galera faz força pra fazer exercício ruim, viu? Olha, o que tem a ver uma coisa com a outra aqui? Se a lata tinha inicialmente um volume... Então, vamos lá. O volume inicial dessa lata era 9 vezes 10, eu vou voltar às casas decimais aqui, tá? A menos 3 metros cúbicos. E foi esmagada até um volume final de 7, 10 a menos 3 metros cúbicos. Aqui. E a mão do marido exerceu sobre a lata uma pressão. A pressão é igual a de 1,5 10 a quinta Pascal. Qual o valor absoluto do trabalho executado pelo marido sobre a lata? Gente, aqui é o seguinte, essa lata tem que estar fechada, o líquido não se comprime, né? Então a única coisa que está comprimindo é o gás. E aí o que a gente precisa saber aqui? Se eu tenho uma bexiguinha, por exemplo, aqui bonitinha, uma bexiguinha, tá? Com uma certa pressão e um volume, e essa bexiga expande, ela aumenta de volume, ela vai para uma situação assim, por exemplo, significa que o gás que está dentro dela, tá, realizou o trabalho. O gás empurrou as bordas a borracha da bexiga para fora, aumentando seu volume, tá? Então aqui o gás realizou o trabalho é positivo. Se acontecer o contrário, do gás ser comprimido, quer dizer que algum agente externo comprimiu essa bexiga até que ela foi para um volume menor. E aí o trabalho é negativo, porque o gás, gente, ele não pode pegar ele não consegue pegar o recipiente e puxar para diminuir. Alguém tem que comprimir esse gás. Então, nesse caso aqui, o trabalho seria negativo. Para pressões constantes, a gente considera que o trabalho de um gás pode ser determinado pela equação. Pressão é igual a variação de volume. Para variações de pressão, a gente precisa utilizar o método do grafo, que não vem agora, tá? Vem numa outra aula aí. Então vamos lá. O trabalho é igual a pressão, 1,5 10 a quinta, vezes a variação do volume. Variação do volume é o final menos o inicial, tá? Que é o volume final menos o inicial. Opa. Então vai ficar 7, 10 a menos 3, que é o final, menos 9, 10 a menos 3, que dá menos 2, 10 a menos 3. Quando a gente multiplica aqui, né? 1,5 vezes 2 dá 3, positivo com negativo, negativo. Repete a base, somos expoentes. 5 com menos 3, 2 joules, né? Então, o trabalho é menos 300 joules. A resposta é C. Pô, professor, mas a resposta está positiva e o valor aí está negativo. Por quê? Porque ele quer saber o valor absoluto. É o módulo que ele pediu, tá? Então você desconsidera o sinal. Se ele tivesse expandido, daria um trabalho positivo. No caso, a lata foi comprimida. Por isso que o trabalho é negativo. Certo? E vamos para o próximo exercício, que é um repeteco, né? A gente tem aqui um recipiente cilíndrico munido de um pistão contém um gás a temperatura ambiente. A pressão de 1,02 vezes 10
a quinta Newton por metro quadrado, ou Pascal, equivalente, tá? E o volume de 2, o volume inicial, de 2 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos. Uma força F atua sobre o pistão, reduzindo o volume do gás para um volume final de 1,98 10 a menos 2 metros cúbicos. Aqui eu já sei que a variação de volume é negativa, né? É a final menos a inicial, então dá 0,02 10 a menos 2 metros cúbicos, que é a mesma coisa que 2 10 a menos 4 metros cúbicos. Tá? Estou arrumando a vírgula aqui, gente, para não trabalhar com o número decimal. A pressão se mantém constante durante o processo. O trabalho realizado pelo gás foi de... Mesmo esquema. Trabalho é a pressão, vezes a variação de volume. O trabalho é a pressão 1,02 10 à quinta, que multiplica a variação de volume, que aqui é negativo, tá? Eu falei que era negativo e não coloquei o negativo. Menos 2 vezes 10 a menos 4. 1,2 vezes 2, 1,02 vezes 2, né? Menos do sinal, 2,04. Repete a base, somos expoentes. 5 menos 4, 1. Então, o trabalho desse gás é de menos 20,4 joules. Certo? Está aqui a resposta do exercício. Menos 20,4, 20,40 joules. Tranquilo, gente, tá? Só lembrar sempre das unidades, pressão tem que estar em Pascal ou Newton por metro quadrado, e o volume metro cúbico, não usar em litro. Se ele der o volume em litro, transforma. 1 metro cúbico, 1000 litros, faz reguinha de 3 e transforma para poder utilizar. Beleza? É isso. Semana que vem a gente trabalha com a primeira lei da termodinâmica e as transformações cíclicas, que aí a gente mexe com pressões variáveis. Por enquanto, só esse aqui mesmo. Certo, gente? Até semana que vem. Qualquer dúvida me procurem durante a semana. E até mais. Tchau, tchau.